Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, onde nos é dito que Deus deseja nos dar, deseja nos mostrar a revelação de Jesus Cristo. Ele quer nos dar da sua palavra, para que o testemunho de Jesus Cristo seja produzido em nós. Mas para isso, é importante nós recebermos a palavra de Deus. Por isso, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, nos é dito: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Os irmãos se lembram daquilo que nós vimos no final da parábola do semeador, depois de nós termos falado sobre a palavra do semeador, que o que nós ouvimos, muitos desejaram ouvir, certo? Muitos desejaram ouvir, mas eles não ouviram, não tiveram a oportunidade. Mas nós somos bem-aventurados porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. Quando fala, os vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem, está ligado a ler e ouvir. Muitos profetas e justos desejaram ver o que nós vemos, mas não viram. Ouvir o que nós ouvimos, mas não ouviram. Mas você foi escolhido por Deus para ver e ouvir. Você tem oportunidade hoje de ler a palavra. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra. Como você acha a palavra de Deus? Lendo e ouvindo. E aí é importante comer a palavra, para que a palavra penetre em você e você passe a viver a palavra de Deus, gerando o testemunho de Jesus Cristo. Preste atenção, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mas Apocalipse 22, versículo 7 nos diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, nós podemos ver Apocalipse 1:3. Isto está no início do livro de Apocalipse. No início do livro de Apocalipse diz: bem-aventurados, isto é, felizes, são aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, pois o tempo está próximo. E é maravilhoso que no final do livro de Apocalipse tem um versículo correspondente. Apocalipse 22, 7, quando ele diz: eis que venho sem demora, está ligado a, pois o tempo está próximo, de Apocalipse 1:3. E quando ele diz também: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, está relacionado a bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Você pode fazer a pergunta: mas por que no final do livro de Apocalipse, em Apocalipse 22, versículo 7, somente diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro? Porque aqui não é mencionado aqueles que leem e aqueles que ouvem? É porque no final de Apocalipse
Esses que guardam já leram e já ouviram. Eles tomaram a palavra que Deus lhes deu. Eles receberam a revelação que Deus quis mostrar e revelar. Então, se você lê, se você ouve, você passa a guardar, você passa a viver a palavra recebida. Então, quer dizer que esses mencionados no final do livro de Apocalipse fizeram a lição de casa. Obedeceram a palavra do Senhor. Eles leram, eles ouviram. E hoje são aqueles que guardam. Se você não lê e ouve, você não tem o que guardar. Quem é que consegue guardar? É aquele que lê e aquele que ouve. Louvado seja o Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje é o dia de ler e de ouvir e guardar. Não seja aquela pessoa que simplesmente lê e ouve, mas não vive. Acha a palavra, mas não come. Nós temos que colocar a palavra de Deus no nosso interior. Apocalipse 1:3 diz: o tempo está próximo. Apocalipse 22:7 diz: eis que venho sem demora. Vamos então tomar com seriedade essa palavra que o Senhor está falando. Preste atenção. Nós estamos falando de porções nas quais o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz, o Senhor diz, para que nós possamos guardar, para que possamos viver. Se fizermos isso, seremos bem-aventurados, seremos felizes. Que o Senhor nos abençoe.